Gladson, muita gente pergunta isso. Vou falar pra você total verdade, ok? Pô, cara, o cara tá dizendo que foi total verdade, que não foi combinado. Exatamente o que eu disse na análise que eu fiz dele. Pô, Metaforando acertou. Cadê essa galera da pseudociência? Metaforando tá aqui, ó, o cara validando o que eu falei. Obviamente contém ironia, tá certo, galera? Não é porque eu acertei a análise que isso valida a evidência científica. Mas vamos falar então sobre o que é a evidência de dado de realidade e discurso prostituído quando alguém diz mas foi comprovado cientificamente? Fica até o final do vídeo que você vai entender mais. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós temos aí um vídeo, eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, né? Enfim, eu confesso que React não é o meu forte, mas esse React foi muito engraçado. Várias pessoas mandaram mensagem pra mim, o Peter Jordan foi lá e disse que você acertou a análise dele, o cara tá dizendo que você acertou. Aí eu fui ver, era o Peter Jordan do canal Ei Nerd falando, basicamente falando algo que eu já tinha falado numa análise 4 meses atrás. Eu fiz uma conclusão naquela análise dizendo que de fato a emoção que ele sentiu ali era genuína. Ele passou por uma situação no programa de noite que era uma pegadinha, mas que ele não sabia, provavelmente não sabia, isso que eu falei na análise. E hoje, 4 meses depois, ele aparece dando uma entrevista falando sobre essa situação no programa de noite e fala que de fato ele não sabia, que foi tudo verdade, foi tudo espontâneo. Lá no Danilo Gentili, quando ele rasgou a revista da Mônica, foi combinado ou foi pegadinha Cara, mesmo? muita gente pergunta isso. Vou falar pra você total verdade, ok? Porque assim, a equipe do Danilo tinha me pedido fotos do que eu ia levar. Aí, quando tava no camarim, deixa com a gente aqui que a gente vai levar lá e a gente entrega pra você na mesa. Falei, tá bom, só que eles tinham tirado o Xerox. Lógico que eles tinham tirado o Xerox. E eu não tava sabendo de nada, nada. Inclusive ele fala outras coisas, né? A emoção que ele sentiu é a mesma emoção que eu falei na análise 4 meses atrás, enfim. A gente tá aqui pra analisar e pra perguntar, será que esse testemunho do Peter, ele falar que sentiu determinada coisa, valida a análise que eu tinha feito dele lá atrás? E se valida, como é que ficam as críticas ao Metaforando? Como é que fica a galera que vai lá e critica o Metaforando, dizendo que não é possível analisar emoção pela face? Como que fica essa galera quando a gente tem a própria pessoa dizendo que ela foi analisada e que a análise está correta? Vamos entender um pouco mais sobre como a argumentação na internet é caótica e como que a galera que ataca o Metaforando não faz crítica científica, mas sim ataques gratuitos. Primeiramente, vamos ver o que o Peter Jordan tem a dizer. Vem comigo, vamos ver esse react junto. Perguntando aqui, lá no Danilo Gentili, quando ele rasgou a revista da Mônica, foi combinado ou foi pegadinha? Foi pegadinha. Você vê que ali, a hora que ele perguntou, rasgou a revista da Mônica, o Peter já fez ali uma expressão de desprezo, né? Aqui, ó. Contração no lateral nos cantos dos lábios, né? Quer dizer, ele já tá lembrando, já tá com uma sensação de desaprovação. Para quem não se lembra, aconteceu alguns meses atrás uma situação onde o Peter Jordan do canal Ei Nerd foi entrevistado no programa de noite e ele levou, dentre várias coisas que ele ia comentar no programa, uma edição histórica, que era a edição número 1 da revista da Turma da Mônica. Em um dado momento ali, o Diguinho e o Danilo pegam uma revista que tá lacrada, tá ali literalmente num saco, protegida ali, tá certo? Pra não ser danificada, eles tiram a revista daquele saquinho ali, começam a manipular ela, rasga, amassa. E o Peter fez várias caras e bocas e expressões e no final o Danilo revela que aquilo era uma pegadinha, que a edição do Peter estava guardada e aquilo lá era um xerox, era uma cópia que eles tinham feito para zoar com o Peter. E na análise que eu fiz, eu falei que o Peter sentiu raiva, que ele sentiu surpresa, portanto era uma emoção genuína, e que se ele sentiu raiva, sentiu surpresa, desprezo, ele provavelmente não sabia daquilo. Porque se fosse combinado, ele não ia transmitir a emoção de surpresa, a gente não veria essa emoção. A gente veria, de repente, uma felicidade, porque ele sabia que a piada, né, que o combinado ia estar dando certo, enfim. Mas não, a gente viu surpresa, portanto, eu argumento lá no vídeo, vocês vão ver aqui, em vários momentos eu vou pedir para minha edição colocar trechos do meu vídeo anterior, que o que o Peter fala aqui é literalmente o que eu falo na minha análise, com 4 meses de intervalo entre uma coisa e outra, né? Eu fiz a análise primeiro, 4 meses depois tem a entrevista aqui do Peter, tem o testemunho dele. Mas vamos lá, vamos seguir. Foi combinado ou foi pegadinha Cara, mesmo? Todo mundo quer saber. O cara tá querendo saber os bastidores. Qual o nome dele? Ele chama Gladson. Gladson, muita gente pergunta isso. Vou falar pra você total verdade, ok? Andrés, qualquer coisa você participa aí, você diz. Total verdade. Assim que chegou, porque assim, a equipe do Danilo tinha me pedido fotos do que eu ia levar. Eu achei estranho, por que os caras querem que eu mande foto pra eles, né? Manda te mandar pelo WhatsApp. Aí eu mandei. Não, pra gente ter noção do tamanho, que vai ficar ali na mesa. Aí eu vou discutir? Mandei. Beleza. Aí quando tava no camarim, deixa com a gente aqui que a gente vai levar lá e a gente entrega pra você na mesa. Tá, ele deixou a revista dele da Turma da Mônica, a original, com a equipe do The Noite. Tá bom. Então levou. E provavelmente a equipe do The Noite já tinha uma cópia feita ali. O meu livro, acho que eu tinha um livro e uma revista em quadrinho, né?
E quando veio, cara, veio pra mim idêntico, no mesmo plástico que eu levei a revista número 1 da Turma da Mônica. E eu vi a revista lá dentro, cara. Só que eles tinham tirado o Xerox. Lógico que eles tinham tirado o Xerox. E eu não tava sabendo de nada. Eu não tava sabendo de nada. Olha aí, o que eu falei sobre isso? Ele tava sabendo de alguma coisa ou ele foi pego de surpresa? O que eu falo no meu vídeo anterior? Então, o que a gente fala desse vídeo? Apesar de ser uma piada, né, de ser uma brincadeira, provavelmente o Peter do Nerd não tinha noção de que isso ia acontecer ou de que ia acontecer dessa forma. E aí o Peter Jordan fala hoje que não tá sabendo de nada. Pois é. Nada. Aí depois eu fui saber os feedbacks de todo mundo. O Breno achou que era eu fazendo pegadinha com ele. Ah, porque tá perguntando que o Breno tava sabendo? Não, o Breno não sabia. Ó, importante, hein? O Breno não sabia. Lá no meu vídeo eu falo que o Breno fez uma expressão de surpresa, então eu até falo, não sei se o Breno tá sabendo ou não, mas uma expressão de surpresa, sinalizando que provavelmente ele também não sabia, né? Eu falo no meu vídeo anterior. Que era eu fazendo pegadinha com ele. Ah, porque tá perguntando que o Breno tava sabendo? Não, o Breno não sabia. O Breno achou que eu tava E aí ele fala, o Breno não sabia também. fazendo pegadinha com ele. Entendi. E aí, esse metaforando que só acerta, meu Deus. Tô zoando, tá, galera? Calma lá, não vamos chegar no ponto do vídeo. A Andresa disse que já imaginava que era pegadinha. Eu sabia que era pegadinha. Aí a esposa dele já imaginava que era pegadinha. É, eu confesso que eu imaginaria que seria algo assim, né? Eu não acharia que os caras iam ter essa pachorra de me zoar, de rasgar um negócio histórico, mas enfim. Agora eu vou dizer a sensação que eu tive. Você viu ali que eu tentei manter a pose, mas eu fiquei com raiva do Diguinho. Eu fiquei com raiva. Olha aí, o Peter Jordan falando da emoção. Muitas pessoas me disseram o seguinte, não, o Peter ficou surpreso. Qual foi a emoção que eu falei que ele sentiu no meu vídeo anterior, pessoal? Coloca aí o pessoal da edição. Aqui a gente consegue ver várias emoções negativas, de raiva, surpresa e medo que ele demonstra ali. Mas principalmente raiva e desprezo. Principalmente raiva e desprezo. O que o Peter Jordan falou? Agora eu vou dizer a sensação que eu tive. Você viu ali que eu tentei manter a pose, mas eu fiquei com raiva do Diguinho. Eu ainda falo que ele teve um autocontrole. Eu falo assim, ele teve um autocontrole, mas deu pra ver a expressão de raiva. Aqui ele fala exatamente isso. Eu tentei manter a pose, autocontrole, mas senti raiva. Porque eu achei que... A expressão aparece, né? Não tem o que fazer, gente. A expressão está lá. Porque eu achei que... Assim, eu falei, cara, meu irmão, vontade de pegar esse maluco, cara. Eu vou me controlar. E aí, na minha cabeça, na hora, o que passou foi o seguinte... Cara, os caras fizeram uma piada com bem material meu, né? Por entretenimento, eu vou ter que engolir. Vai ter que ser essa. Acho que os caras se perderam nessa... Eu fiquei realmente sentido na hora. Eu fiquei pra baixo de verdade. Fiquei realmente sentido. E a gente fala que ele teve emoções de raiva ali bem intensas. Inclusive, ele apresentou o AU5, que é o arregalar de olhos, que é uma variação da emoção de raiva. Até eu falei isso no meu vídeo anterior também. Ele tá com os olhos arregalados. É uma expressão de medo, de surpresa? Não. Uma das variações da emoção de raiva, que inclusive são ali AUs nucleares, é justamente o arregalar dos olhos. A gente tem o AU5 juntamente com o AU4. Podemos dizer que é uma prototipagem padrão da raiva. Inclusive, o próprio Ekman, lá na década de 60, já tinha observado essa prototipagem de arregalar de olhos como sendo uma prototipagem de raiva, em contextos de raiva, de enfrentamento, com a tribo dos For, em Papua Nova Guiné. O AU5, né, que é o levantador da pálpebra superior, ele pode aparecer sim na raiva, e não necessariamente os olhos têm que estar apertados para ser raiva. Só achei interessante esse detalhe. É uma expressão de raiva que o Peter Jordan faz bem diferente. Até a hora de eu perceber que era a pegadinha, deu um alívio gigante. Olha a palavra que ele utilizou, alívio. Quando eu fiz uma análise da emoção de felicidade que ele tem, a hora que ele descobre que é pegadinha, eu falei da emoção, mais a olhada pra cima, mais a inspirada funda. Qual foi a palavra que eu usei pra descrever a felicidade dele no meu vídeo anterior? Aí a reação de surpresa e alívio. Solta o ar, fica surpreso, solta o ar. Reação de alívio genuíno. Alívio, o que ele falou agora? Até a hora de eu perceber que era a pegadinha, deu um alívio gigante. Alívio. Bom, tá, até isso deu match, né? Até a escolha de palavras ali. Pois muito bem, tá aí a análise do Metaforando, feita, validada. 4 meses depois o cara vai lá e valida. Ah, mas ele não tá dizendo que sua análise tá certa, Vitor. Ele só tá dizendo o que ele sentiu e você que tá aí encaixando as palavras dele na sua. Não. Ele literalmente comentou no meu vídeo dizendo que eu acertei a análise. Vocês podem ver o comentário aí. Ele literalmente disse que eu acertei a análise. Disse, juro por Deus, né? Você descreveu tudo que eu senti e por aí vai. Então, além da gente ver a entrevista do cara, vendo que bate uma coisa com a outra, nós temos um próprio comentário da pessoa dizendo, né, que a minha análise estava correta, que o que eu falei é o que a pessoa sentiu. Mas não é essa a primeira vez que eu faço isso, né? Eu já fiz esse tipo de análise. Recentemente o Nando Moura, né? Eu fiz uma análise dele, da oratória dele, ele falou, cara, o Metaforando acertou, é isso mesmo, a análise dele tá perfeita. Este vídeo que ele faz a meu respeito, a raiva do Nando Moura, análise do discurso, eu achei perfeito.
ele de fato coloca todas as bases teóricas para falar a respeito de como é que eu monto aqui os vídeos de arte que eu faço para vocês. Então, tá 100% certo. Foi agora, meses atrás também. Então assim, vem a própria pessoa dizendo, validando, falando, olha, a sua análise de emoção tá correta, eu senti essa emoção mesmo. A própria pessoa validando a análise, tá certo? E fora as inúmeras evidências que a gente já trouxe aqui pro canal sobre o discurso que eu tenho, que as microexpressões faciais são evidências da emoção, né? Esse não é um discurso meu, eu só repasso ele, tá certo? Esse discurso ele é referência na área da pesquisa acadêmica sobre as emoções humanas, eu só repasso o discurso, né? Não fui eu que criei esse discurso, enfim. Ele não é meu, né? É o discurso mais acreditado entre os acadêmicos do campo da pesquisa das emoções humanas, vide o artigo What do Scientists Who Study Emotion Agree About? Tá certo? Agora, é interessante, né, ver como que esses influencers que me atacam aqui na internet, né, como que eles surgem com aquela frase, olha, foi provado que o metaforando não vale nada, né? que tá tudo errado no metaforando, que não presta, né? Pô, a própria pessoa acabou de validar a análise, né? Uma pessoa validou o Peter, o Nando Moura, outras pessoas já fiz análise em tempo real, por exemplo, o Gusta, já fiz análise de pessoas, teve análise que eu fiz com a Gabi Zanck também ao vivo, com a Tati da acidez feminina, então assim, já fiz as análises, as pessoas validaram a minha análise ali em tempo real, ao vivo, e aí vem esses influencers me atacar na internet, né? Não, foi comprovado que o metaforando está errado. Vamos dar uma olhada no argumento deles pra gente entender como que eles usam erroneamente o conceito de comprovação de tese e o que eles fazem na prática não é crítica científica, mas sim ataques gratuitos, visando ganhar mídia. Quer ver? Vamos observar aqui então as evidências que eu apresento aqui no canal, qual é o meu discurso e vejamos qual é um dos principais, nós vamos dissecar um dos principais ataques, o argumento mais chiclete que você vê esses caras usando, chiclete, qualquer um deles, um deles vai lá e fala e você vê isso sendo replicado por todos os outros influencerzinhos. Vamos dar uma olhada então, né? O que eu falo e o que eles fazem. Então, primeiramente, sobre a minha parte, né? Vamos fazer o levantamento das minhas evidências. Primeiro ponto, o discurso que eu falo desde o começo, meu primeiro vídeo no canal sobre comportamento desonesto, eu vou lá e falo que não existe sinal da mentira, não existe puxar a boca, né, uma microexpressãozinha no canto da boca, nem olhar para o lado, nem nada, nem um músculo da mentira, nem nada que você possa olhar e detectar a mentira por esse sinal facial não verbal. Eu falo isso em 2017 e sempre sustentei isso desde então. Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olhou pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar pra um lado ou se você olhar pro outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. E paralelo a isso, o meu outro discurso, que eu sempre sustentei, é que microexpressão facial é uma resposta psicofisiológica diante de uma emoção. Então você tem uma emoção, nosso corpo quando tem uma emoção gera alterações psicofisiológicas para lidar com aquela emoção, como por exemplo o aumento do batimento cardíaco, alteração do fluxo respiratório, né? Você inala mais oxigênio, dilatação dos vasos sanguíneos, secreção de hormônios como adrenalina e microexpressão facial. É uma das possíveis alterações psicofisiológicas que seu corpo faz sempre que você tem uma emoção, que é processado uma emoção. Mais uma vez, esse é um discurso que não fui eu que criei, esse discurso é referência na área acadêmica da pesquisa emocional e inclusive essa mesma explicação está lá no livro Princípios de Neurociências, que é um livro acadêmico, feito por neuropesquisadores e neurocientistas e editado pelo Eric Kandel, que é vencedor do Prêmio Nobel de Medicina. Então essa explicação está lá e inclusive no próprio livro falam expressões faciais, quando falam das respostas psicofisiológicas. Então esse é o meu discurso. Não dá para detectar mentira pela face, nem por qualquer outro canal que seja, e a face se altera momentaneamente quando a gente processa uma emoção em determinados contextos. São os meus dois discursos. Evidências que eu trouxe para isso ao longo do tempo. As várias evidências científicas, né? Enfim, por exemplo, os estudos tanto do Ekman, como por exemplo do Carl Wizard, como por exemplo do Karl Haider, que foram feitos em civilizações não letradas, né? Tribos primitivas, enfim. E observaram os mesmos sinais faciais nessas pessoas e em pessoas que não moravam nessas tribos primitivas. Lembrando que o Ekman fez um estudo, o Carl Wizard fez outro separado do Ekman, e o Karl Haider queria refutar o Ekman e o Carl Wizard e fez o mesmo estudo em outra região e os três obtiveram os mesmos resultados, né? Não foram estudos em conjunto, lembrando disso. Outras evidências que eu já trouxe também,
as pesquisas, e principalmente a pesquisa científica envolvendo pessoas cegas de nascença, do Dr. David Matsumoto. Ele analisou mais de 40 mil componentes, se eu não me engano, nessa pesquisa, de mais de 20 países diferentes, também pessoas de mais de 20 países diferentes, e ele percebe que essas pessoas cegas de nascença, em determinados contextos, apresentam microexpressões faciais emocionais iguais pessoas que não são cegas de nascença. Pessoa igual eu e você, né? Enfim, presumindo que você não seja cego congênito. Mais uma vez evidenciando que a face vai demonstrar uma microexpressão facial emocional sempre que uma emoção for processada, e isso independe da cultura, em dados contextos, né? Em certos contextos emocionais. Já mostrei, por exemplo, historicamente como que o comportamento facial sempre foi ali utilizado como evidência, antes mesmo do nascimento da ciência, como a gente conhece hoje, após o positivismo, enfim. Já se falava sobre você olhar para o comportamento facial de outra pessoa para entender o que se passa no estado emocional dela. Isso Aristóteles vai falar mais de 2000 anos atrás, né? Tem aquela afirmação dele. Pelo rosto se lê o homem, né? Uma afirmação de mais de 2000 anos. Já falei sobre o uso da análise do comportamento não verbal também, trazendo jurisprudência, como por exemplo quando um juiz analisou o comportamento não verbal para invalidar um testemunho, dizendo que a vítima estava sendo incoerente com o que ela estava falando em relação ao comportamento não verbal. Já falei sobre as inúmeras evidências de pesquisas feitas com outros animais, que não nós, seres humanos, né? O animal racional, enfim, mas pesquisas que mostram como que, paralelo a outros comportamentos que nós temos em comum com outros tantos animais, a microexpressão facial emocional também é uma delas. Então, pesquisas, por exemplo, da Lisa Park mostra que nós temos uma similaridade gigantesca em várias expressões, principalmente no sorriso, com grandes primatas, né? Pesquisas, por exemplo, mostrando cães que utilizam a avaliação do comportamento facial dos donos para determinar o comportamento deles, se eles vão se aproximar do dono, se eles vão fugir, se eles vão se esconder, enfim. Isso, inclusive, a gente já viu em vários vídeos também, né? Quando, por exemplo, um chimpanzé ele é pego de surpresa, ele assusta, ele faz exatamente as mesmas contrações que a gente. Outros primatas também. Já falei sobre a existência do Chimp Facts, Dog Facts, Orang Facts, que são sistemas de mapeamento e estudo da anatomia facial de cachorros, orangotangos, gatos, grandes primatas e por aí vai. Já fiz análises ao vivo, como por exemplo quando eu joguei Among Us para mais de 200 mil pessoas e consegui entender qual emoção ali, por exemplo, o Hakim estava sentindo, o Selbit, enfim, quando esse pessoal estava mentindo ali no Among Us, e consegui expor a mentira deles ali no jogo. E aí, como se não bastasse, nós temos aqui a evidência da própria pessoa virando e falando: olha, o Metaforando acertou o que eu falei, né? O Nando Moura virou, literalmente falou isso, né? Metaforando acertou. Este vídeo que ele faz a meu respeito, a raiva do Nando Moura, análise do discurso, eu achei perfeito. Ele de fato coloca todas as bases teóricas para falar a respeito de como é que eu monto aqui os vídeos diários que eu faço para vocês. Então tá 100% certo. E o Peter Jordan, numa entrevista, em outro lugar, falou que sentiu as mesmas coisas que eu já tinha falado que ele tinha sentido. Então a própria pessoa dizendo sim, além de todas as evidências que eu trago cientificamente dizendo, historicamente também, e juridicamente, né, porque eu também trago sobre jurisprudência, nós temos dados da realidade, que você consegue ver ali situações onde os animais têm reações faciais. Nós temos o testemunhal da própria pessoa, dizendo: olha, a análise está correta, eu senti exatamente isso, 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 que o Metaforando falou que eu senti isso, isso, isso. Tá certíssimo. Aí a gente apresenta isso, né? Eu tô sendo bem resumido aqui, a gente apresenta isso. Aí vem o principal ataque desses caras, dos caras que dizem que são críticos, mas na verdade só atacam o Metaforando. Não é crítica, né? Vocês vão ver que isso não é crítica científica, isso é um ataque. Então o principal argumento deles é: olha, foi comprovado cientificamente que não dá para detectar mentiras pelas microexpressões faciais. Primeiro ponto. Logo, microexpressão facial é uma ideia invalidada cientificamente. Segundo ponto. Conclusão. Logo, microexpressão facial é pseudociência e Metaforando propaga pseudociência. Então, essa é a estrutura do principal ataque que você tem. Primeira coisa a ser dita: foi comprovado cientificamente que não dá para detectar mentiras. De fato, foi. Tentaram detectar mentira apenas pela expressão facial e falharam. Perfeito. Eu já falava isso também, desde o começo do canal Metaforando. Então não dá pra entender se vocês estão falando a mesma coisa que eu falava. Ah lá, tá vendo? Ahá, isso aqui o Metaforando não fala. Não, eu já falava. Se vocês não pesquisaram isso a fundo, vocês não checaram o material antes de emitir a conclusão de vocês, porque eu já falava isso. Se você quer se tornar um detector de mentiras humano, saiba que não existe detector de mentiras humano. Se vocês emitiram uma conclusão sem fazer uma pesquisa extensiva sobre o material que vocês estão criticando, vocês não estão adotando uma prática científica, que é justamente pesquisar sobre tudo, fontes paralelas, fontes contrárias. Eu não gosto do Metaforando, mas eu tenho que ver o que ele fala, para daí então eu criticar. Se vocês não fizeram dessa forma, não foi uma prática científica, portanto, se vocês não praticaram de maneira científica, o que vocês geraram não é uma crítica científica, mas sim um mero ataque pessoal. Mas, enfim, essa é uma das linhas argumentativas mais fortes que eles fazem, né? Essa sequenciazinha de raciocínios, né? Porém, além desse argumento ser
tosco porque ele afirma algo que eu já afirmava também, que não dá para detectar mentira pela face, já afirmava isso desde 2017, e os caras estão trazendo agora, Exposed Metaforando 2023, Exposed porra nenhuma, cara, para de ser imbecil, já falava isso há muito tempo atrás, antes de você pensar em estar na internet, já estava falando sobre isso. Mas além de tudo isso, esse argumento ele é incorreto como um todo, logicamente dizendo, numa análise lógica, eu vou provar agora para vocês. Primeiramente, ele possui uma falácia do espantalho como premissa. Eles assumem erroneamente nesse argumento que microexpressão facial serve exclusivamente para detectar mentira. Se eu uso como evidência, olha, um artigo comprovou que não dá para detectar mentira pela expressão facial. Haha! Refutado, eles estão assumindo que microexpressão serve para isso. Mais uma vez, eu já falei desde o começo do canal que não serve para isso. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar para um lado ou se você olhar para o outro, você está mentindo ou você está falando a verdade. Não existe músculo da mentira. Pronto, tá grifado. Microexpressão facial nunca foi definida cientificamente nos principais pesquisadores, Izard, Ekman, Sylvan Tompkins, que é quem começa com isso, o próprio Charles Darwin, se a gente pensar em quem começou com tudo isso, David Matsumoto, eles não definem tecnicamente uma microexpressão facial como sendo algo associado à mentira. Uma microexpressão facial, ela não foi apresentada dessa forma e o principal, o Metaforando, não apresentou dessa forma microexpressões faciais, portanto não dá para dizer, estou refutando o Metaforando, dizendo a mesma coisa que o Metaforando já dizia. Então isso é uma premissa equivocada, né? Microexpressão facial, novamente, é uma resposta psicofisiológica, um evento muito rápido na face, algumas contrações musculares que evidenciam uma emoção que você sentiu em até 1,5 segundos, no máximo 2 segundos. Isso é uma microexpressão facial. Se você vai tentar utilizar isso numa análise multifacetada de canais, ou numa estratégia de análise não verbal, junto com análise vocal, junto com pesquisa do histórico social da pessoa, isso é outra coisa. Mas a microexpressão facial, por si só, não tem uma relação de 1 para 1 com a mentira. E eu sempre falei isso. Então o primeiro ponto é que eles estão aí atacando um espantalho. É um espantalho, né? Assumindo que microexpressão facial serve para detectar mentira quando não serve. E eu também nunca apresentei ela dessa forma. Eu sempre apresentei como sendo uma evidência na microexpressão facial, como sendo um indicador superficial, né? Superficialmente observável de uma emoção, e já trouxe várias evidências, inclusive testemunhais da própria pessoa dizendo que a análise emocional estava correta, como o Peter Jordan, né? Eu vou lá, analiso, falo que o cara sentiu raiva, ele vai lá e fala 4 meses depois, lembra aquele vídeo lá? Eu senti raiva. Que bizarro. Eu nem tinha notado que eu realmente tinha pensado naquela coisa, mas já quando passa bem... Passou. Caralho, você é muito bom nisso, hein? Valeu. Enfim, do que eu falava, a gente sempre trouxe evidência, e tem uma evidência muito mais forte ainda, que é um dado do testemunhal da própria pessoa. Porém, esse argumento ainda possui um outro problema na estrutura dele. Ele é incorreto enquanto uma estrutura erística, tá certo? Vamos ler o argumento de novo para vocês entenderem onde é que está o erro aqui na argumentação, o erro lógico. Foi comprovado cientificamente que não dá para detectar mentiras pelas microexpressões faciais. Logo, microexpressões faciais é uma ideia invalidada cientificamente. Conclusão, microexpressões faciais é pseudociência e o Metaforando propaga pseudociência. Ou seja, esse argumento tenta fazer uma inferência generalizada sobre uma área inteira, partindo de um único fato. Um único ponto. E isso, meus caros, é uma falácia da generalização apressada. Seria a mesma coisa se eu dissesse: a medicina é a ciência que estuda a saúde. E ela é. Isso é fato, tá? Ela de fato é. Só que a medicina não descobriu a cura de diversas doenças. Conclusão, logo, a medicina é uma ciência inválida. E quem propaga a medicina está propagando uma ciência inválida. Veja bem, de fato, essa primeira proposição é verdadeira. A medicina é a ciência que estuda a saúde. E quando eu vou lá e falo, mas a medicina não descobriu a cura de diversas doenças, também é verdade. Mas não dá para eu virar e falar, portanto a medicina é uma ciência inválida. Não, até porque a medicina estuda a prevenção, não apenas a cura, mas principalmente a prevenção de diversas doenças. Então tá vendo como não adianta pegar um fato que é verdade que a medicina é a ciência que estuda a saúde. Não dá para pegar esse único fato que é verdade, a medicina não descobriu a cura de diversas doenças, e fazer uma inferência generalizada, toda a área da medicina então é inválida. Tá vendo como isso é tosco? Essa é a falácia da generalização apressada. E é exatamente como faz essa galerinha que me ataca. Portanto, esse argumento que eles usam, né, não dá para detectar mentira pela microexpressão. Logo, microexpressão facial tá inválida totalmente, e logo, Metaforando propaga. Esse argumento ele possui primeiro a falácia do espantalho, que é assumir uma premissa falsa e atacar ela, a premissa de que microexpressão facial é definida como instrumento de detecção de mentira e que serve para detectar mentira, quando não serve, e eu mesmo já falei que não. E a segunda falácia é a falácia de generalização apressada, a partir de um único fato, uma pesquisa que foi feita, e de fato foi feita essa pesquisa, dizendo uma coisa sobre microexpressão facial e partir para uma generalização para toda a área da microexpressão facial. Portanto, como esse argumento possui duas falácias, generalização apressada e a falácia do espantalho, ele é um argumento enganoso, um argumento falacioso, ele possui um erro de forma e um erro material substancial. Logo, esse conjunto de proposições inteiro é invalidado. Logicamente dizendo, esse argumento está incorreto e, portanto, não pode ser visto como crítica científica
mas sim como um mero ataque gratuito. Se você já tentou argumentar com uma pessoa e pareceu que você estava errado, mas a principal forma de argumentar com uma pessoa é mostrar as falácias, igual eu estou fazendo aqui, no próprio argumento dela. Já aconteceu com você de tentar falar com uma pessoa e você saber que você está com a razão, objetivamente dizendo, mas a pessoa ter uma lábia ou você se descontrolar e no fim parecer que ela estava certa e você estava errado? Talvez te falte um conhecimento de retórica e de argumentação. Você pode resolver isso hoje estudando com a gente na formação ALC, checando o nosso mais novo módulo sobre retórica, para aprender a organizar os seus pensamentos, organizar suas palavras e montar argumentos que sejam mais convincentes, mais persuasivos. Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se informe sobre o ALC e venha hoje mesmo estudar com a gente, tá certo? Continuando para nossa análise então, por fim, nossa conclusão sobre esse tipo de pessoa que entra nesse argumento falacioso para me atacar, fica muito simples de definir da seguinte forma. São pessoas que não têm o mínimo de conhecimento de lógica argumentativa, são pessoas que desconhecem o que estão atacando porque incorrem na falácia do espantalho e atacam justamente algo que eu também já ataco, falam algo que eu também já falava, ou seja, são pessoas que na verdade também não têm capacidade intelectual sobre o tema, para falar sobre o tema, e que não estão fazendo crítica alguma, mas sim estão apenas fazendo ataques desonestos para ganhar mídia. Portanto, também são pessoas incapacitadas moralmente, não apenas intelectualmente. Uma vez que o seu foco não é trazer a verdade sobre a microexpressão facial, fazendo uma espécie de investigação, nada disso, mas sim cair num ataque gratuito com um argumento errôneo, falacioso, feito ali de forma extremamente afetada e deselegante, com xingamentos a rodo, com o único objetivo de gerar mídia, de gerar propaganda de si mesmo. Por isso faz todo sentido lógico afirmar que o que essas pessoas fazem, metaforando, são ataques e não crítica científica. E só para deixar claro aqui, eu não tenho problema nenhum em você usar a imagem de uma pessoa para fazer mídia. O problema é usar isso de maneira desonesta. No meu histórico do Metaforando, eu sempre usei a imagem de pessoas, nunca visando atacar essas pessoas, nunca xingando essas pessoas, nunca agindo com deselegância. E principalmente nunca acusando essas pessoas de terem feito crimes. Agora, não é dessa forma que acontece comigo. As pessoas usam a minha imagem simplesmente atacando de maneira errônea, com argumentos falaciosos, para ganhar mídia. Então existe uma grande diferença, tá certo? Mas bom, pessoal, hoje era só isso que eu tinha a falar. Passei um pouquinho aqui do tema. Queria dar uma entrada nesse assunto para a gente poder fazer uma análise lógica e mostrar como essas pessoas fazem uma argumentação bem burra, bem errônea. E fica aí o meu agradecimento pro Peter Jordan aí do canal Ei Nerd, que fez o vídeo. Enfim, eu acho que ele nem imagina que o argumento dele coube nesse vídeo aqui, na argumentação desse vídeo, mas um abração aí pro Peter. Tamo junto, cara. Logo, logo seu aniversário de 95 anos, então já deixando meu parabéns antecipado. Você que assistiu o vídeo até aqui também, muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar, que você me ajuda pra caramba. E caso você queira ter acesso a um conteúdo extra aqui no canal Metaforando, você pode agora mesmo se tornar membro do canal, clicando aqui em Seja Membro para checar as nossas opções, tá certo? Tem ali opção com mais vantagens, com menos vantagens, enfim, você escolhe lá aquela que mais se adequar ao seu estado atual, tá certo? Torne-se membro do canal, ajude o canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais!